Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Não Desista do Céu. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 21 ao 23, que vai nos dizer assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esse é um texto forte, né? Porque é necessário nós estarmos meditando nesse texto sempre, né? Durante a nossa caminhada, a nossa vida de cristão. E aí eu queria observar com vocês algo simples que está direto no texto, que é a seguinte pergunta: o que vai nos fazer, o que vai me fazer entrar no reino de Deus? E a resposta é bem clara, que nós acabamos de ler, que é a obediência. Então, é fazer a vontade de Deus. Um dos capítulos mais lindos, né, que eu gosto na Bíblia Sagrada, que é no Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo 15, Jesus vai nos dizer assim: se vocês me amarem, guardarás os meus mandamentos. E aí no versículo 21 ele diz: se vós me amais, aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos, e eu me manifestarei a ele, e o Pai o amará. Então nós vemos que aquele verdadeiramente que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Ou seja, de maneira, resumindo isso em uma palavra, chama-se obediência. É obedecer à vontade de Deus, é obedecer os mandamentos de Deus, é eu fazer a vontade de Deus. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que para entrar no reino de Deus, o quesito que vai nos levar a isso é a obediência. Não é os dons espirituais, não é o dom da palavra, da sabedoria, não é o dom do conhecimento, não é o dom da profecia, não é o dom do milagre, não é o dom das maravilhas, não é o dom da cura, não é o dom de expulsar demônios. Não, isso não é esse dom que me vai levar ao reino dos céus. Nós acabamos de ler, a palavra é bem clara ao dizer que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, né? Então aqui nós vemos que esses sinais de maravilhas, essa ação sobrenatural na vida de uma pessoa não significa que ela é do reino de Deus. Foi o que eu falei no vídeo passado, nem todo que fala sobre o céu pertence ao reino do céu. Nem todo que fala do reino de Deus pertence ao reino de Deus. E aí, quando nós olhamos para esse texto, algo nos alarma, porque nós pensamos, se uma pessoa, né, que é usada por Deus, profetiza, faz milagres, ela não seria então do céu? E aí nós vemos claramente que não, porque nós sabemos que Deus ele dá dons às pessoas, e esse dom ele não tira. Então essa pessoa, Deus deu um dom para ela, e às vezes essa pessoa, mesmo tendo esse dom, ela não está andando nos caminhos de Deus, ela não está de acordo com a vontade de Deus, e mesmo assim ela ainda tem o dom, porque o dom ele é irrevogável, o dom que Deus dá ele não tira. E aí nós vemos, a palavra é bem clara, que essas pessoas, profetizar, fazer milagres não significa que eu tenho a minha salvação garantida, seria isso. Mas aí eu queria observar, né, outro ponto dentro desse texto, que é algo realmente muito importante, que muitos cristãos, né, crentes, o ser humano ele é difícil, é complicado, porque ele vai usar esse texto, né, para julgar o outro, ele vai usar esse texto para atacar o outro, para denegrir o outro, para querer dizer se
fulano de tal vai para o céu ou não, se ele realmente alcançou a salvação ou não. Muitos até dizem, crente igual esse aí, o inferno está cheio. Não é isso que muitos que se dizem ser cristãos vão usar? E aí você observa que muitas vezes, talvez por inveja dessas pessoas que são usadas por Deus, a pessoa vai denegrir, dizer que essa pessoa não pertence ao reino de Deus, né? E aí aqui que entra o ponto-chave, né, da nossa mensagem, que nós devemos usar esse texto não para julgar o outro, porque quem julga é apenas Deus, Deus que sabe e sonda os corações dos homens. Esse texto aqui, ele especificamente é para mim e para você, é para eu fazer a autoanálise de mim mesmo, é para você fazer uma autoanálise de mim mesmo, não é para eu te analisar, não é para você me analisar, mas é para eu me analisar e você se analisar. Eu olhar para esse texto, beleza, estou sendo usado por Deus, Deus tem feito maravilhas através da minha vida, né? A profecia se cumpre, Deus realiza milagres, mas será que mesmo eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu mesmo estou obedecendo à vontade de Deus? Será que eu mesmo estou no centro? Será que eu estou alinhado com a vontade de Deus? Então esse texto aqui, antes que muitos usam para julgar o outro, apontar o outro, beleza, está sendo usado por Deus, mas isso aí não é de Deus não, isso aí não vai entrar no reino de Deus não, crente igual isso aí, o inferno está cheio. Não, essa palavra não é para isso, essa palavra é para eu olhar para a minha vida, eu olhar para a minha conduta, eu olhar para o meu comportamento e olhar realmente, será que eu estou, mesmo sendo Deus fazendo maravilhas na minha vida, será que realmente eu pertenço ao reino de Deus? Será que eu sou uma pessoa com características de habitantes do reino de Deus? E é isso que eu devo olhar para essa palavra. Então a palavra, ela tem que ser utilizada para minha transformação. A palavra, ela corta primeiro. Aquele que prega, que anuncia a palavra, ele tem que observar que a palavra vem primeiro para mim, para quem está anunciando, para depois atingir outras pessoas, para depois fazer o que tem que ser feito na vida de outras pessoas. E aí nós vemos que isso aqui é algo sério, é algo muito grave, que nós devemos estar a todo momento em vigilância, porque o ser humano ele é pecador, ele já nasce em pecado. Então o inimigo, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. É eu que tenho que lutar todos os dias contra o meu pecado. É eu que tenho que lutar todos os dias contra as vontades que desagradam a Deus. Então, por isso que eu falo que essa palavra, ela é autoanalítica, é para mim. Eu que tenho que olhar como é que está a minha conduta, como é que está o meu comportamento. Será que o que eu tenho feito tem agradado a Deus? Então, o inimigo primordial, número 1 da minha vida, sou eu mesmo. É eu vencer todos os dias o meu pecado. Porque a lei, ela é perfeita, a lei, ela é santa, mas eu sou o pecador. Eu não vou conseguir, nesse corpo corruptível, cumpri-la 100%. Então, todos os dias eu tenho que buscar combater o pecado. Todos os dias eu tenho que lutar contra aquela vontade que desagrada a Deus, todo santo dia. Então, caminhando em direção à estatura do varão perfeito. Nós sabemos que nós só iremos alcançar essa estatura perfeita no dia do arrebatamento, em que nós nos transformaremos, Deus nos transformará em um corpo glorificado. Então, e é importante nós termos essa percepção, ter essa humildade de reconhecer que nós somos pecadores e precisamos todos os dias, antes de julgar o outro, isso aí está, como eu falei no início, está sendo usado mais, vai chegar naquele dia, eu já estou determinando sobre a vida do outro, sendo que a minha vida, aí talvez eu por negligência não fui usado por Deus, porque eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida, não fui usado por Deus e ainda julgo o outro. Então, além de não ter sido usado por Deus nessa terra por negligência minha, ainda não vou entrar no reino de Deus. E aí, ficar fora do reino de Deus já é uma situação incomparável de ruim. Mas eu acho que é pior ainda. Não foi usado por Deus e ainda não entrou no reino de Deus.
E aí nós devemos analisar, nos autoanalisar. Como o meu pastor sempre diz, se nós fôssemos já alcançar a perfeição, se tivesse 100%, a gente é arrebatado na mesma hora. O pastor Lenilson diz isso. Então isso é uma verdade. Então é uma luta diária, é uma luta todos os dias contra nós mesmos, contra vencer as nossas vontades, vencer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Como eu falei, a lei é santa, a vontade de Deus é santa, mas eu sou carnal. Então essa é uma luta interna, uma militância interna. Então, observado isso, o que eu quero que nós compreendemos que essa palavra, como eu falei, autoanalítica, é para eu autoanalisar a minha vida. E aí, como o título desse texto diz, não desista do céu. Porque muitos, na caminhada, ouviram a voz de Deus, mas numa situação de dificuldade, ele se entregou, fala, realmente eu não sou digno, eu não vou entrar no reino de Deus. E aí se acabou sim desistindo, não tem mais força de nadar. E aí eu vejo muito o exemplo assim, marcante para mim, é o exemplo de Pedro. Jesus, quando está andando sobre as águas, Pedro diz, Jesus, se fosse eu mesmo, fala para que eu vá. E ele vai. Ele sabe que Jesus, ele pede uma confirmação. Jesus fala, confirma, vem. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas aí quando ele vê aquele vento forte, quando ele vê a tempestade, ele começa a afundar. E ele vai gritar, Jesus, me salva. E Jesus pega-o pela mão. O que eu quero que vocês compreendam aqui, que está diretamente relacionado ao título do nosso texto. Não desista do céu. Você ouviu a voz de Jesus. Você sabe, tem a certeza que é Jesus. Mas nessa caminhada, indo em direção a Jesus, talvez por causa da tempestade, talvez por causa da dificuldade diante dessa vida, você começou a afundar. E o mais interessante disso tudo, que mesmo você afundando, e essa palavra que eu quero falar, uma palavra de Deus para você, Deus pega pela sua mão. Você grita por socorro e Deus pega pela sua mão. Então não desista do céu, porque a palavra diz aqui que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas nós sabemos que essa caminhada, ela é cheia de obstáculos. E o que nós devemos focar é que a salvação não é por meu mérito, mas a salvação vem pelo sacrifício que foi feito na cruz. Então levante a cabeça, mesmo diante dessa caminhada. Você olhou para a tempestade e começou a afundar. Você talvez está numa situação sem força para vencer o pecado, para combater o pecado. Mas eu venho trazer uma palavra de Deus para você. Não desista. Você ouviu a voz do Mestre. Você tem certeza que foi Ele que te chamou. Você tem certeza que Ele tem uma promessa na sua vida. Então apenas olhe para Ele e caminhe sobre o mar. Caminhe sobre essa dificuldade. Caminhe sobre essa vontade que desagrada a Deus. E olhe para Ele. Foque nele. Porque você já sabe da promessa. Você já tem a certeza da voz que você ouviu. Então supere essa dificuldade. E Ele está aqui para te dizer que Ele pega pela sua mão e te tira, desse profundo abismo que você se encontra. Então essa palavra não é minha, mas essa palavra é de Deus para a sua vida. Não desista do céu e continue marchando, porque eu creio que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. E que a graça, o amor de nosso Salvador Jesus Cristo esteja na minha e na sua vida. Amém.